Fala, rapaziada, começando o nosso primeiro podcast aqui fora da caixa, junto com o meu parceiro de longa data, de vários projetos juntos, Cafures, Daniel Gomes, o rapper, poeta, o cara que eu sou fã, né? Você sabe que eu sou seu fã, né, Cafures? Obrigado. Tamo junto, tamo Só junto. podia ser nós. Eu agradeço pelo convite desse projeto, de dividir ele com você e dividir ele com nossos convidados, e nosso primeiro convidado que tá aqui, o Walter também, que a gente já agradece de antemão esse apoio que você tá dando pra gente, essa atenção, esse tempo precioso aí da sua pessoa, do seu trabalho, para dividir com a gente e trazer pro nosso público aí ao menos um pouco de toda essa história, dessa trajetória que você vem seguindo aí, que a gente acompanha daqui, fica feliz de estar acompanhando e que vê que tá dando tudo certo dentro dessas possibilidades aí que são difíceis pra gente, né? Cara, filho da Zona Leste aí, tentando, né, cara, tentando correr aí, construir alguma coisa que É isso. relevante, né, no mundo. Bacana. E vale ressaltar, Walter, o apreço que a gente tem por você. Eu acho que a gente acaba tendo um apreço muito grande por todo mundo que começou de baixo, né? Quando eu falo de baixo, sem nenhum requisito financeiro importante, sem nenhuma estrutura, digamos assim. Sem sobrenome, né? Seu sobrenome, que deve ser na sua área algo importante, relevante, né? Mas eu acho que é isso, todo mundo que começa de baixo, e não aqueles também que são herdeiros, que a gente não tem um respeito, não é isso, né? Mas claro, a gente acredita que a dificuldade de quem começa muito lá de baixo, a gente sabe que a caminhada é um pouco mais pesada, né? Então, obrigado por aceitar o convite. E a gente percebe de longe o cara quando é inteligente, né? Porque não, porque quando eu liguei pro Walter da semana passada e fiz o convite, em 3 minutos ele já identificou a oportunidade, né, que traz de certa forma uma visibilidade, né, mas foi rápida a nossa conversa, vamos, papum, e eu gosto assim também, falar a verdade. Pô, cara, eu agradeço demais o convite, agradeço demais o convite, ser o primeiro convidado aqui, super responsabilidade, né, então, bora lá, bora fazer um papo. Vamos. Tentar aprofundar um pouquinho aí, contar a minha história, ouvir a de vocês também, né, cara, porque eu acho que você faz parte da minha história, né? Sim. O grande convidado aqui é você, Walter. Tá? Vamos lá. Se você quiser perguntar alguma coisa, vamos junto, mas o cara mesmo da parada é você aqui, velho. É isso, de verdade, assim, eu acho que a experiência que você adquiriu, tanto na parte acadêmica como na parte profissional, vai ser muito importante hoje para essa conversa, eu não tenho dúvida, tá? E aí eu queria ouvir de você, fala um pouco de você, né, da sua infância, como tudo começou. Legal, cara, boa. Obrigado mais uma vez o convite aí. E, bom, nasci ali no Primavera, né? Todo mundo conhece bem ali, né, cara? Jardim Primavera, Zona Leste de São Paulo, só pra deixar inteirado aí, certo? Cara, 7.000 do Sapopemba, né? Referência boa, né? Todo mundo conhece aí. E, bom, cara, construir a vida em escola pública, né? Tentando... Cara, é engraçado isso, né? Porque a escola pública, ao mesmo tempo que ela te dá, que ela te tira algumas coisas, né? Porque, pô, sempre falta um professor, banheiro quebrado, mas ela também te expõe, de certa maneira, a conhecer gente diferente, o mundo, né? Então eu construí a vida ali, comecei lá no Vitor Miguel Romano. Onde fica essa escola, pra quem não conhece, Walter? É ali, Sapopemba, 7.500. Pode ser, acho que é isso. Bem ali na chegadinha da Vila Ema, né, na Sapopemba. E, cara, assim, meus pais são... Meu pai é cearense, né, nasceu no interior de Ceará. Tipo, veio pra cá com 28 anos trabalhar na indústria automotiva. Seu pai é metalúrgico, é isso? Metalúrgico, depois serralheiro, né. Meu pai perdeu o emprego nas greves do Lula. Eu trabalhava na Mercedes-Benz, na ferramentaria da Mercedes-Benz. Foi pras greves lá, né? Pô, buscar vida melhor e acabou saindo do mercado. Pesada essa história, hein? Cara. Pesada. Eu falo a verdade, eu conheço um pouco, mas em detalhes eu não conheço. Foi nessa época, né? Meu pai tava crescendo bem, né? Trabalhou em várias firmas grandes, Toledo, fábrica de balanço e tal. Mas aí chegou essa hora, acho que os anos 80 ali, ebulição, né? Foi pesado, né? Foi intenso, né? Essas manifestações aí. E ele não conseguiu política, se recolocar cultural no mercado de trabalho, teve uma ficou dificuldade. Picado, né? E virou padeiro. Depois teve um
Aí pegou um trampo numa metalúrgica pequena, mas carregava motor de caminhão, sabe? Tipo, motorzão pesado, carrinho, Sim, uns carrinhos lá. Bem diferente da outra a indústria. hérnia, sabe? Aí por aí vai, sabe, né? a vida vai... Ô, Walter, me fala um pouco mais do detalhe. Por exemplo, ele saiu porque apareceu numa greve, seria isso? E Então, aí, cara, assim, cada pessoa tem seu ângulo de contar as coisas, né? O meu pai conta que ele não era sindicalizado, tipo, se envolvia diretamente e tal, mas ele era curioso, cara. Pô, meu pai saiu do interior do Ceará, meu pai foi criado na fazenda, entendeu? naquela época, chegar numa cidade que nem São Paulo seria... Pô, você imagina? Uma realidade muito Nossa. diferente, né? Do que ele deixou e a que ele encontrou, né? No ABC, fábrica com 4, 5 mil pessoas. Mas você acredita que eu percebo que isso até hoje, São Paulo ainda é um monstro pra muita gente? Com certeza. Eu ouvi pessoas do sul por onde eu passei que falam que tem medo de vir de São Paulo e se perder. Sério, Tem assim. sério, eu escutei isso, mas a gente tá falando de cidades grandes do sul, né? Então, imagina naquela época, na década de 80, né? Pô, ainda mais... Meu pai veio do interior do Ceará, né, cara? Tipo, ele não tava em Fortaleza. Só aqui do entendeu? lado, né? Não, O fazenda, sul aqui do né? lado. Fazenda, cavalo. Meu pai conta umas histórias de criança de... tinha uma namorada na fazenda do lado, pegava o cavalo, a garrucha na cintura, ia atrás da namorada, sabe? Então era... Meu pai tem um pouco essa história, assim, né? Cearense bruto. Gostava do centro de São Paulo. É. Gostava não, gosta, tá lá o velho. Tá lá. Até hoje ele... Tá lá. E minha mãe nasceu no interior de São Paulo, né? E... Qual cidade, Walter? Salmourão. Salmourão. Interior de São Paulo, cidadezinha pequenininha, né? Chegou em São Paulo, tinha 5 anos de idade. Passados 2 anos de chegada aqui, perdeu o pai. Então, foi criada filha no meio de 10 irmãos, né? Ela mais 9. Criado por uma mãe solteira. Difícil. Nos anos 70, 80. 10 irmãos. 10 irmãos. 10 irmãos. Então, assim, os dois, pessoas muito simples, mas com uma ética de trabalho muito forte, né? Então, minha mãe se aposentou com 39 anos. Começou a trabalhar aos 14. Ela trabalhava do quê? Minha mãe trabalhou na indústria têxtil. Indústria também. Indústria têxtil. Minha mãe fala que ela emendava fio. Emendava Na fio. tecelagem, Emendava fio né? na tecelagem, cara. Porque tinha a linha, né? Os rolos de linha. E aí, quando quebrava, ou quando acabava um rolo de linha, ela ia lá. O trabalho dela era dar nó. Manual, E totalmente tinha manual. que repor, né? Os rolos e dar um nó. Pra continuar a linha de processo tecelagem. produção. 25 anos 25 anos fazendo isso. E... Bom, cara, vida difícil dos dois ali. Conseguiram comprar uma casinha. 2 anos que eles compraram a casa, eu nasci. Mais 2 anos meu irmão, Rodrigo. E a gente cresceu ali no bairro, né, cara? Correndo na rua, caindo de bicicleta, empinando pipa, estourando o dedão Mas no você asfalto. era um cara diferente. Você era um cara diferente. Ah. Eu acho que você mais viu isso do que vivenciou, talvez. Não, cara, assim, eu, criança, 5, 7 anos, era moleque, né? Ah, sim, sim. Moleque como todos os outros, assim. E onde teve uma virada de chave, assim, que eu acho que eu... Eu queria que você chegasse a esse ponto, nessa virada. É isso aí. Cara, olha que loucura. Como as coisas são na vida, né, cara? Eu tenho muita sorte. Eu acho que eu dei muita sorte em muitos aspectos da vida, assim. Quando eu tava na virada da 3ª pra 4ª série, eu não lembro qual prefeito, sei lá, mudou a organização das escolas no estado. Então eu tava numa escola, no Vitor, que era uma escola que tinha da 1ª até a 8ª série. E aí quando mudou isso, eu troquei de escola. Eu fui pro Didio. Mas nesse período, a escola do Vitor é estadual? Era estadual. Tá. Eu não lembro que legislação, cara. Quem sim. que foi Não, mas ali o provavelmente responsável era por isso aí? Mas acho que dessa época, provavelmente já era a PSDB que tava no governo do estado. Aí a outra escola que você Talvez. foi, Então, era estadual também? Qual que era a ideia? É que eles, eu acho que, tentando entender o que os caras fizeram, né? É separar as crianças menores até 4ª série das crianças um pouco maior do ensino médio, né?
E aí, numa dessa, eu fui forçado a trocar de escola. Do Vitor pra outra escola, é isso? Uma escola que chama Dídio da Silveira Balde. Aonde que fica? Fica em Anhangamelo. Anhangamelo. Mais pra frente, um pouquinho na Sapopemba. E é perto, assim, perto naquela, né? Tinha que andar uns 2 quilômetros a mais, que pra uma criança de 10 anos de idade já era bastante. Era puxado. Eu lembro que minha mãe fazia gemada, sabe? Isso aí faz tempo, hein? Pô. Gemada, velho. Aí ficou desse tamanho 3 aí, ó. ovos. Tá vendo? E açúcar. 3 ovos, açúcar, leite quente pra cacete. Ficava aquele creme. Tomava aquilo ali Muita gente... e bora pra escola. Já tomei isso aí também. Não, eu também, Gemada, eu também. Então. E aí, quando eu troquei de escola, lá no Dídio, que eu fiz só a 4ª série lá e depois voltei, né? Porque eu fui obrigado a trocar de escola pra voltar. Pra voltar. E quando eu troquei de escola, lá no Dídio, eles tinham uma parceria com uma editora que... Revista antiga, tipo, antiga assim, saiu há 6 meses e tava encalhada na banca, os caras vendiam por, tipo, 20 centavos, 50 centavos as revistas. E aí, cara, bom, eu fiquei fuçando nas revistas lá e achei umas que a minha mãe... Que série que você tava? Tava na 4ª série. A 4ª série. Você Quarta já série, teve um acho que é o quê? interesse... 9 anos? Por aí, né? Acho que é 10 isso. anos. É isso aí, é isso aí. E você teve o interesse de vasculhar essas revistas com 9 anos. Seria isso. Sim. E quais eram os conteúdos delas? Então, cara, essa é onde a vida começa a ficar muito louca, né, cara? Após as 10 pode falar, viu, Walter? Se for. Eu comecei a pegar umas revistas de RPG. Vocês estão ligados o que é isso aí? Um jogo, né? É um jogo. É um jogo de interpretação, que você conta umas histórias. Era a coisa mais difícil de interpretar. Eu parei isso, aí eu não consegui acompanhar, não. Quando eu ouvi alguém falar que era jogo RPG, vai sair a pessoa inteligente demais. Pra mim não dava. O meu bagulho era Street Fighter. Cadillac Dinossauro. Não, o meu também, pô. Eu zerei o Cadillac Dinossauros. Gastei 25 fichas, mas zerei. E assim, cara, umas histórias fantásticas, né? Dragões, monstros, não sei o quê, cara. Eu acho que aquilo deu uma atiçada na imaginação e eu virei um leitor, cara. Comecei a ler. Essas revistas vieram de onde? Ficavam aonde? Ficava na escola, porque a editora... Tipo, a mas revista ficava ficou encalhada. Na biblioteca, algum tipo de convênio, não, era né? tipo, meio que uma vez por mês, a editora ia lá. Não era nem sala de leitura, meio que a editora ia lá vender mesmo. Vendia a revista. Não era doação, foi mesmo. Você disse não, vendia um custo baixo, mas pelo menos pra poder... centavos, sabe? Se bem que 20 centavos lá em 97... Sei lá quanto é hoje, né? É 2 milhões de reais. Não, eu digo salário mínimo, acho que era o quê? Não sei. Mas era menos de 200 reais, eu acredito. Eu não me Eu lembro meu primeiro salário, cara. Meu primeiro salário. Eu ganhei 417 reais. Eu ganhei de você, então. Quer dizer, ganhei não, o meu era pior, o meu era 300, velho. 300? Oh, mas e não faz muito tempo. 2004, na Casa das Guias. 2004. Que era uma empresa grande aqui da Zona Leste de transportes. E era 300 reais. E eu lembro que era 150 no vale e 150 no pagamento. Só que eles atrasavam o pagamento virava vale, tá ligado? Aí misturava tudo. Nossa. Era um negócio surreal. É puxado. Eu trabalhava, o meu trampo, que eu pegava assim, de aparentemente trabalhar de segunda a sexta e sábado e até meio-dia, era informal, sem registro, sem nada, pra poder ter uma ocupação. Era R$5 por dia, mano. R$5 por dia? 5, eu lembro que dava, se eu não me engano, no mês dava 120. Então. Trabalhava sábado. Tinha dia que eu ganhava gorjeta lá na Moca lá de R$10. Eu ganhava com a gorjeta do sofá das mulheres que tinham a condição lá. Eu falei, meu Deus, R$10 de gorjeta, com um salário de R$5 por dia, eu ficava maluco. Cara, mas o salário era tipo assim, de 5 dava acho que 120 por mês, mas o salário mínimo naquele período era tipo 130. Mas como era tipo uma coisa tipo pra não ficar na rua, e eu também sempre queria ter uma ocupação, eu falava, vambora, e foi esse o primeiro de ter mensal, assim. Nossa, eu fiz várias coisas de trabalho, né, quando eu comecei, cara. Eu entreguei panfleto em porta de casa, tá ligado? Panfleto de supermercado, fizemos, assim. Dava aquele passamos de canguru, assim. Passamos por isso, eu só não usei isso, não tinha uniforme, mas a parte de panfletagem era muito comum na nossa época. Aqui tinha muito negócio de pizzaria, então eu morava do lado da pizzaria, pegava... Informática também? Também, era forte, né? E eleição? Eleição não, boca eleição de ouro. Era... Mas eleição, você acredita que eu nunca trabalhei com panfletagem, mas a gente olhava carro na rua.
Olhava carro e, tipo, acho que fazia também um pouco, mas muito pouco. Aqui no Prudente de Moraes, aqui na bagunça, na né? Papelada na rua. Não, era loucura. Era absurdo. Era complicado. Absurdo. Mas, Walter, voltando para essa parte que eu acho que é interessante. Você tá falando que a virada que aconteceu, pelo menos para você, foi através dessas revistas. Cara, é loucura isso, né? Mas, tipo, na quarta série... Mas uma dúvida, tá? Na verdade, uma pergunta e uma dúvida. Outros alunos tinham acesso a essa revista e você via que tinha interação da forma que você tinha ou não? Não, assim, era pra escola inteira, né, cara? E tinha revista assim, sei lá, Casa Cláudia, sabe? Essas revistas sim, era X, assim, revista de moda, revista de decoração. Tá. Era revista aleatória, antiga, né? Totalmente aleatória. Não, a minha dúvida é se mais alunos tinha essa vontade de ter acesso às revistas como você se via meio sozinho, tipo, você era um dos poucos que tinha interesse pelo aquele material. Cara, por aquelas revistas... de RPG. Eu acho que eu era um dos únicos, assim. Sempre tem uns loucos, né? Então sempre tinha uma molecada ali que tava com a gente, que lia com a gente, que entendia as histórias e ficava tentando... E era engraçado, porque nem sempre tinha a continuação, né? Então eu lembro que eu tinha a revista número 2, depois tinha a revista número 7, depois tinha a revista número 15. Lá no próximo porque tinha que sobrar, entendeu? Tinha que sobrar. Então era assim... A revista número 15 tinha a primeira parte da história. Mas você não tinha concorrente. Aí não tinha como comprar outra, entendeu? Mas pelo teor ali da revista, você não tinha concorrente. Não. Você podia pegar todas ali. Era mais difícil, né? Que não era talvez tão convidativo, sobra. Né? Ainda mais pela... Enfim, aí quando eu voltei pro Vitor, né? Eu já voltei diferente, assim. É óbvio, né, cara? Quando você tem 9 anos, um ano faz uma diferença animal na sua vida, né? Você tá amadurecendo, tá começando a crescer... Sim. Entender as coisas ali, né? Mas eu voltei pro Vitor. E aí, cara, olha, sorte, né? Eu acho que eu dei muita sorte, cara. Muita sorte mesmo. Porque eu fiz lá a 6ª série, 7ª série. Na 8ª série tinha um professor de matemática, o Jábio. Professor lendário lá do Vitor. Eu acho que morreu, inclusive. Um cara era super querido aí. E ele falou, olha, cara, você entende os negócios aí, cara, e vai ter tem um negócio que chama vestibulinho. Eu falei, mas que vestibulinho, né? Falou, não, tem algumas escolas que são escolas técnicas, que você faz uma prova, e aí se você passar, aí você vai pra uma escola só de aluno que passou ali, entendeu? Então é uma escola diferente. Uma que escola série que você tava? Na 8ª. Isso é tipo pra ir pra um Rocha Mendes da vida? Daqui nosso. Pra ir pra um Rocha Mendes. Eu fui pro Camargo Aranha. Camargo Aranha também. Que eram as duas. Acho que o Camargo Aranha e o Rocha Mendes é que o Rocha Mendes era tipo no nosso trajeto daqui pro Federais jogar bola. Então não tinha como não ver o Rocha Mendes. O Camargo Aranha só sabia quem queria ir lá, porque você tinha que subir pra bem da Moca, né? Mas o Rocha Mendes tinha essa coisa também, de ser uma escola diferente da região que a gente tava. Sim, um ETEC, né? É do Centro Paula Souza. Depois eu fui descobrir isso. Depois de chegar lá. Eu não sabia que era ETEC. Até então. Mas não sabia. Eu achava é uma escola técnica. Escola técnica, eu sempre passei ali naquela esquininha. Ele tá lá até hoje ainda, essa escola. Então. E aí foi esse outro ponto de virada, né? Que eu fiz o vestibulinho. Na verdade, olha que loucura, cara. Eu fiz uma prova, porque tinha um colégio lá na Vila Formosa, colégio particular mesmo, que eles davam bolsa, né? E aí era... O primeiro colocado ganhava os 3 anos do ensino médio de bolsa, o segundo colocado 2 anos, o terceiro colocado 1 ano de bolsa. Aí tinha que pagar os outros, né? Eu fiquei em segundo lugar. Caraca. E mas aí eu pensei, pô... E depois? Exato. Como é que paga o terceiro ano, entendeu? Mas melhor fazer 2, né? Não, mas aí o que eu fiz? Aí eu também dei sorte lá e passei no vestibulinho, né? Do Camargo Aranha. Que aí é público, né? Aí já vai direto. Aí eu fui pra lá. 3 anos. E aí é outro momento de virada, né? Lá o pessoal sabia o que era RPG. Lá o pessoal jogava. Você encontrou um pessoal lá outra galera. E galera, assim, São Paulo inteiro, sabe? Tinha uma galera aqui da Zona Leste, mas tinha uma galera mais da Zona Norte que vinha também, né? A Moca é mais central, então tinha uma galera do outro lado da Zona Leste lá, de Itaquera e tal, que você não vê por aqui, né? Então, também era um mix de gente diferente, galera de classe social diferente, galera que saiu de escola particular pra ir pra lá, entendeu? Uhum. Então, ali que, pô,
que eu comecei a ter um contato, tipo, e agora? O que você vai fazer de faculdade? Porque nas escolas daqui, né, cara, assim, nem te dão essa perspectiva, né, cara? E você tinha, no caso dos seus pais, seu pai era metalúrgico, sua mãe trabalhava na área da tecelagem, então eles não tinham o ensino superior, ensino médio tinham, completo, como é que era? Minha mãe fez até a 4ª série e meu pai até a 8ª. E aí essa é uma história boa, porque depois eu fiz os dois voltarem a estudar. Ai, que legal. Minha mãe completou até a 8ª, meu pai fez o ensino médio. Eles fizeram na época, era aquele supletivo mesmo, já tinha outro tipo fizeram de supletivo, fizeram supletivo. É importante, né? Os você dois. Vê que E aí, quando você passou do ensino médio, no ensino médio você decidiu qual curso superior você ia fazer? Como é que foi? Nada. Também não. Nada. Porque assim, embora fosse uma escola mais legal, ainda era uma escola pública, né? Então assim, professor de física. Eu não tive professor de física há 2 anos. E tinha a matéria para selecionar. E professor de química. Não tinha professor de química. Entendeu? Tipo, era o substituto, depois aí trocava, aparecia ficava 6 meses, sumia de novo. Assim, cara, era uma excelente escola, comparado com o que eu tinha no Vitor. Mas tinha, cara, violência na sala de aula, briga, polícia na porta da escola quase todo dia. Sim, isso é traumático, né? Aqui no Vitor, cara. Eu lembro uma vez que... Eu sempre usei óculos, né, cara? Eu descobri que eu tropeçava na rua quando era criança. E era aí no primeiro exame, óculos de cara, né? Mas eu lembro que no Vitor... pensava na rua, que forma diferente de descobrir que você precisava usar óculos. Mas sabe, muita gente descobre assim, né, cara? É? O moleque cai na rua, cai. Porque eu tenho a imaginação que normalmente é pela falta de não conseguir ler. Mas você você não saca, né? Você não entende que você não consegue ler porque seu olho... Você é uma criança, verdade. Mas eu lembro que lá no Vitor, uma vez, dilataram minha pupila. Sabe, dilatar a pupila pra fazer o exame e tal. Fizeram o exame. Falou, agora você pode ir pra casa. A pupila dilatada. Simples assim. Tá liberado. Sei lá, eu tinha... Ô, Walter, você falou dessa coisa de perspectiva da faculdade na escola pública, né? Tem um amigo nosso aqui de infância, amigaço, acho que você conhece ele, inclusive, que é o Nando. Ah, sim. Né? Que ele usa uma frase que a gente usa direto, assim, qualquer palestra que a gente tá, né, Cafuris? Qualquer lugar que a gente conversa sobre esse tema, que a gente solta essa frase dele. Ele falou que na nossa época de criança, a distância de a gente imaginar uma faculdade era o mesmo de ir pra Lua. Nossa. Puta, é muito verdade cabe, isso. né? É muito Parece verdade absurdo, isso, mas cara. não é absurdo. Era muito isso mesmo, né? Muito, demais, cara. Demais. Não tinha referência, né, cara? Não tinha. Isso, por isso que eu perguntei no caso dos seus pais, se eles tinham esse... Porque assim, a gente realmente pegou uma mudança. Eu não parti para esse lado do ensino superior por escolha minha ainda, por mais errado que isso seja, tendo tantas possibilidades de fazer, mas eu ver pessoas, que nem no caso tipo, do pai e mãe, que não teve estudo, nem estudo mínimo, estudo principal, não tem nada, nem o básico, a gente conseguir fazer o colegial já era como se fosse, tipo assim, nossa, uma vitória. Aí você tem alguém que consegue passar disso pra frente ainda, tipo assim, fala, meu, isso aí, tipo, esse pisou na lua. Esse pisou na lua, tipo, sabe? Verdade. Essa que é a parada. Quando você pisou na lua... Quando eu pisei na USP lá, eu me senti assim, cara. Aí, não, imagina. Eu me senti assim. Mas não perca seu raciocínio, a gente vai chegar na USP ainda, mas tem uma pergunta aqui um tanto polêmica. Vai lá. De verdade, assim, eu acho ela bem polêmica. O que eu escuto muito por aí é que para essas pessoas que ainda não conseguiram enxergar a faculdade como possível, né, são meio que chamadas de preguiçosas, né? Como que a gente insere essas pessoas no mercado de trabalho para que elas tenham... Tudo bem, não precisa ser um Walter Cavalcante para ser o CEO de uma empresa, mas como que ela tem dignidade no trabalho dela, mesmo não acessando uma faculdade, por exemplo? Na Europa, você conhece muito bem, isso já é uma realidade, né? A mão de obra é um pouco mais valorizada. Sim. Certo? Sim, no Brasil, sim. A gente sabe que algumas profissões de mão de obra ainda estão nesse caminho, talvez, né, de ser valorizado. Como que a gente insere essas pessoas? Você sabe que eu trabalhei, né, depois, assim, enfim, pulando bastante na história, mas eu trabalhei numa faculdade, trabalhei na Anhanguera Educacional. E essa coisa da educação no Brasil é uma... Até ali o meio dos anos 90, né, até o governo do Fernando Henrique,
era meio uma tragédia, assim, porque só podia ter entidades sem fins lucrativos, associações. Tinha muito pouco de ensino privado pago no Brasil, né? Até o meio dos anos 90. Até o Fernando Henrique seria isso. Foi depois da Lei de Diretrizes e Bases, que organizou, né, o sistema de educação no Brasil, que começou a florescer as faculdades privadas. Não conhecia essa lei. Eu acho que é de 97, se eu não me engano, tá? Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que é ela que meio que reorganizou todo o sistema educacional, né, tanto básico, mas com muito foco no superior. E foi a partir daí que isso abriu caminho para coisas como o ProUni, né? Como o Enem. Uhum. Eu fiz o primeiro Enem da história. Sério? O primeiro Enem. E você foi bem? Eu acredito que sim. Eu errei uma pergunta. Sério? Você errou uma pergunta? Dei uma sorte da porra. Ah, sorte. Sorte. Dei uma puta sorte. Caiu só o que eu sabia. Essa é Deu boa, uma mega hein? sorte. Que eu sabia, pô. Tem muita sorte, mas assim... Então, cara, o Brasil, cara, passou por um processo, e tá passando ainda, né? De evolução institucional, né? De evolução das coisas do tipo criação das agências reguladoras, legislações, instituições, sabe? Uma organização dos 3 poderes, essas coisas parecem muito distantes da gente, mas que tem um impacto enorme na nossa vida, né? Na prática. Então, eu entendo o que você quer dizer, tipo, olha, cara, o ensino superior não deveria ser, vamos dizer, uma barreira para a dignidade profissional, né? Na prática, hoje, no mercado de trabalho, em muitos países desenvolvidos, inclusive, tem muita gente já nem passando pelo ensino superior, pela educação formal. No mundo moderno, a educação formal tá perdendo... A gente tinha muito essa discussão na Anhanguera, né? A educação formal tá perdendo um pouco do papel. Porque em mundo de rede social, em mundo do que a gente chama Nova de geração. gig economy, que você pode pegar dirigir um Uber de dia, à noite ter outra ocupação e depois outra, e fazer uma entrega, passear um cachorro. Então, assim, eu acho que essas relações de trabalho, essas relações estão sendo repensadas, redesenhadas, não necessariamente para melhor, né? Mas elas estão mudando, assim. Então, eu acho que tem cada vez mais espaço para situações nas quais você nem precisa, na verdade, mas eu vejo esse movimento. 4 anos de faculdade, pegar um diploma. Mas eu vejo esse movimento relacionado à mão de obra, pelo menos no Brasil, tá? Acontecendo muito porque as pessoas, principalmente talvez a geração mais jovem, ela quer um pouco mais de liberdade, né? Sim. Mas a gente não vê ainda essa galera sendo remunerada de uma maneira que ela consiga ter uma vida digna. Eu vou te contar uma história. Tem um amigo meu, lá de Santos, Pedrão do meu tamanho, assim, 1,90 m. E ele... Coisas da vida. Ele começou a trabalhar numa produtora de cinema. Assim, office boy, sabe? Depois entrou na sala de edição. Aí na sala de edição ele levava o café pro editor, não sei o quê. Aí o editor falou, ó, cara, faz uns cortes aqui pra mim. Ele aprendeu a mexer num software que chama Flame, que é um software de edição super complexo, né? Ele nunca estudou. Ele aprendeu a mexer no Flame. É um dos caras mais bem-sucedidos que eu conheço, assim. Então, às vezes, cara, você conseguir chegar num resultado de negócio, chegar num resultado de técnico em algum campo que te dê vontade de fazer, sei lá, cara, você curte jiu-jitsu? Você não precisa de faculdade nenhuma para ser professor de jiu-jitsu, entendeu? Você não precisa fazer educação física para ser professor de jiu-jitsu, cara. Você precisa saber jiu-jitsu. E, óbvio, saber vender. Aí vem todas aquelas coisas do empreendedorismo, né? Tem um pouco de noção do financeiro, tem um pouco de noção de custo, tem um pouco de noção de marketing, essas coisas. Eu acho que essas habilidades de você saber fazer coisas que possam trazer dinheiro e que, de alguma maneira, você também não acha aquilo um saco que não atrapalha a sua vida fazer aquilo. Às vezes acontece. Então talvez seja um caminho que às vezes é melhor do que você ficar super especializando numa coisa que você não... Eu vejo às vezes, cara, na minha empresa lá, você vai entrevistar uma pessoa pra ganhar um salário digno de analista, R$3.000. E a pessoa tem 2 pós-graduação.
sabe? Eu acho que tem erro dos dois lados, assim. Acho que a pessoa, às vezes, vai mais buscar o título do que saber fazer o trabalho. E tem muita gente que, cara, sabe fazer um trampo legal, entrega, e às vezes não é tão especializado assim. Eu, por exemplo, cara, nunca fui fazer mestrado. Eu não me sinto pronto pra fazer mestrado. Tenho 39 anos só, cara. Entendeu? Não tenho pós-graduação nenhuma. Mas você tem interesse de fazer ainda? Eu acho que em algum momento? Na hora que aparecer, porque um mestrado, doutorado, são teses de pesquisa, né? Sim. Você vai fazer uma dissertação, você vai defender ali sua tese e tal. No doutorado, você tem que criar conhecimento, né? Eu não me sinto pronto pra criar conhecimento pro mundo, entendeu? Na hora que eu me sentir pronto, eu vou. Se eu não me sentir pronto nunca, eu não vou. Mas por que eu vou buscar um título de mestre só pra pôr uma estrelinha no peito? Não acho que faz sentido. Essa vaidade seria uma vaidade, só vaidade pra agora. Eu acho uma vaidade vazia, entendeu? Entendi. E respondendo a minha pergunta, como que a gente insere essas pessoas no mercado de trabalho de uma forma digna? O que a gente escuta dos empresários, e talvez é válido mesmo a gente escutar, com atenção, né, pelo menos, é que o Brasil é um país muito instável, né? Então, você pode se preocupar, às vezes, de ter uns funcionários que você remunere melhor. Por outro lado, se você desfalcar o caixa e você passar por uma situação de turbulência ali na empresa 6 meses, você pode passar a ter dificuldade também, né? O que muitos alegam é isso, né? Então, a responsabilidade é do empresário, né? Tá. Então ele tem que se virar para controlar a empresa dele, tomar as melhores decisões, porque às vezes isso é uma coisa, né, cara, que às vezes é difícil explicar. Eu tenho 40 funcionários. Uau. 40 pessoas lá no time. Uma galera que, pô, dá o sangue lá, galera que... Legal. Assim, eu faço de tudo pelo pessoal, pelos caras pra construir junto com a gente. Eu tenho 40. Eu não posso, por causa de ameaçar o ganha-pão dos outros 39, entendeu? Tá. Então, às vezes, cara, você se coloca como empresário numa situações que são impossíveis. Situações impossíveis. Porque é o tipo de coisa que você não quer decidir. Você não quer decidir. Vai ter um impacto, né? A sua decisão vai ter um impacto. Mas você pensa assim, cara, tem 39 pessoas trabalhando aqui, ó. Ripando 8 horas, né? Ganhando, tudo certinho. Aí tem uma que começa a soltar a sacola ali. Você percebe que a pessoa não tá bem. Você dá chance 1, dá chance 2, dá chance 3. O que você pode fazer, cara? Entendeu? Sim, sim. Chega uma hora que você não consegue. Então, quando você fala, pô, de inserir essas pessoas no mercado de trabalho, eu acho que, de certa maneira, né, do jeito que o mercado de trabalho tá evoluindo, ele tá abraçando essas pessoas. À medida em que você tem vários jeitos que não existiam, né, quando a gente entrou no mercado de trabalho. Não tinha. Ou era mais radical, você né? pegava uma carteira assinada, ou você ficava entregando panfleto na rua, né? Hoje em dia tem vários jeitos, né? Jeitos diferentes, novos. Então acho que o mundo tá cada vez mais... O mundo não tá mais difícil para essas pessoas, ele tá mais fácil, na minha visão. Tá? Tendo eu vivido lá atrás, sabe? Você acredita que o mercado de trabalho, ele tá mais fácil do que na nossa época, 15, 20 anos atrás, é isso? Deixa eu tentar ser preciso aqui, tá? Claro. O desemprego hoje é menor. Verdade. Tá? E tem mais jeitos de ganhar dinheiro hoje do que existiam quando a gente entrou no mercado de trabalho. Então, assim, esses são 2 aspectos positivos. Talvez as relações de trabalho não sejam tão protetoras e acolhedoras, vamos colocar assim, como eram no passado, né? Então, assim, eu não sei. Essa é uma pergunta difícil. É meio de opinião, de fé, né, na prática. Mas eu acho que tem número pra dizer que o mercado de trabalho tá um pouquinho melhor. Sim, hoje. Sim. Do que quando a gente tava tentando entrar, né? A gente pegou uma fase pelo menos das megas empresas, das empresas multinacionais, que elas tentaram modificar
o formato da empresa para acolher as pessoas, né? Você tinha mesa de bilhar, começou a ter videogame, começou a ter geladeira com... Isso eu acho uma frescura do Cara, cacete. eu ia te perguntar o que você achava. Na Sinapse isso não existe. Deus me livre. Na Sinapse é boa, Calfuris. Sem chance. Não, a gente tem, cara, tinha uma sala legal de treinamento, tem... Sim. A estrutura... Assim, coisas que são importantes para que a pessoa... Assim, cara, tem um conceito nesse mundo de startup, empresa de tecnologia, que é, não, isso aqui é família. Não é família, cara, é trabalho. Boa. Isso é importante também. Mas a nossa geração... não diminui isso não diminui, de certa forma, o empenho ou o entusiasmo do seu colaborador em estar junto daquilo. Porque é legal também o funcionário entender, de certa maneira, que ele está fazendo parte ali de um projeto, de um time, onde realmente tem um dono, tem uma liderança, então tem as diretrizes a serem seguidas. Então eu faço parte disso, vou fazer o meu melhor dentro do que posso. Se a minha remuneração, a minha conduta, a minha aceitação dentro dessa empresa estiver bacana para mim, eu vou seguindo até onde isso for confortável para mim. Não necessariamente eu preciso ter alguém de fato te passando a mão na cabeça ou qualquer coisa do tipo e te vendendo ilusões para você permanecer naquele espaço. Porque num momento que tiver uma decisão difícil, de repente, se precisar desligar alguém, descontinuar um funcionário, você vai ter que tomar uma decisão que talvez não seja uma coisa confortável, mas uma coisa que você vai julgar necessária. É coisa que você não faz com família. Exatamente. E você vai ter que fazer aquela leitura e deixar muito bem explicado. Nessas pessoas que trabalham com você, em algum momento você consegue ver nelas, ou em alguma delas, a mesma gana que você teve para essas pessoas, de repente algum deles fala, esse aqui tá aqui comigo nesse time, mas logo ele vai voar daqui, porque aqui para ele vai ficar pequeno. Você consegue identificar isso? Demais, cara, demais. E assim, eu montei a empresa em janeiro de 2018, né? São agora 7 anos e meio. Pouco antes da pandemia? Janeiro de 18, foram uns 2 anos antes. A pandemia veio tipo 19, 20, né? Março foi determinado, mas 19 já tava rolando, né? Que 20 foi carimbado que teve mesmo, né? Mas eu lembro bem do dia que fechou tudo, assim, que eu fechei o escritório, cara. Sim. Eu lembro de todo mundo, pessoal, todo mundo pra casa aí. Então, eu fechei o escritório. Eu tranquei o escritório. Foi... assustador ali, talvez. Assustador, cara. Porque era uma empresa iniciando, né? Ali eu já tinha... Eu já tinha 30 pessoas já. Nesse curto espaço de tempo, né? Já tinha um volume de funcionários. E quando a pandemia veio, eu perdi quase metade da receita da empresa, cara. Caraca. A pandemia foi um período difícil. Esse é outro capítulo bom aí pra gente explorar. Não, mas é curioso você falar isso, né, Walter? Porque era uma empresa nova no mercado, né? E que sofreu um impacto. Só que empresas também que já estavam estabelecidas no mercado também sofreram, né? Demais. Eu vi semana passada uma entrevista do Caíto Maia, que ele falou que ele achou que ia quebrar. Inclusive, Caíto Maia, queremos você aqui, hein? Ó, o convite. Não foge não, Caíto Maia. É isso. O cara é grande. Não, esse tem o nosso respeito, assim. Tem tudo pra ensinar aí. Tem, esse é fera. Esse é diferente, né? Esse é diferente. Cara, demais. Admiro demais. Também. Então é uma empresa também já muito estabelecida, como a Chili Beans, uma gigante, que passou também um período difícil na pandemia, né? Sabe quem sofreu muito, cara? E eu tinha bem uns 10 clientes desse segmento. Empresa de evento. Imagina. Empresa de feira, produtora de feira. Total. Eu atendi um cara que fazia aquele Arnold Conference, sabe? Evento de fisiculturismo. O nome do Arnold. Do Arnold Schwarzenegger mesmo. De suplemento, fisiculturismo, nutrição esportiva e tal. Pô, a feira é enorme. O cara com um monte de fornecedor contratado. Teve que cancelar tudo. Assim, não tem jeito, cara. Porque eventos é a aglomeração real oficial, né? Não tinha como. Foi o primeiro, dizem, né? Um dos primeiros setores que sofreu, falou, esquece show, evento, aglomeração, aí entrava igreja e tudo esse tipo aí. E clientes seus, né? E você fala, pô... Não, aí é óbvio, né, cara, que você tem que falar, olha... Assim, o papel que eu faço na minha empresa é o papel de diretor financeiro dos meus clientes, né? Eu atuo como um diretor financeiro dos meus clientes. Eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer é me cancelar. Caramba, que decisão... Cara... terrível. Empreender é isso, cara. Empreender é sobre você toma 10 decisões por dia e a cada 2, 3 dias você
tem que lidar com uma decisão impossível. Você olha e fala, cara, assim, os dois lados estão errados. O que eu vou fazer? Os dois é o menos pior. O que eu vou fazer? Ô, Walter, mas pensando nesse período de pandemia, para quem viveu, a nova geração, minha filha nasceu em 2022, né? Então ela vai talvez vai virar tema de escola, né? O que a gente viveu na pandemia com e tudo mais. Com né? certeza. Livro de história. Livro de história, total. Foi quase que uma guerra, talvez. Embora aqui no Brasil a nossa geração não tenha vivido uma guerra, mas talvez parecido. Em número de óbitos, né? Em número de óbitos, talvez. Foi a própria economia também. Foi uma luta da saúde. Pra caramba, então... Tudo muito difícil de se Mas resolver. você acha que isso, que os empreendedores que passaram por esse período, você acha que eles se tornaram mais fortes? Ou não? Ou nada muda? Porque no Brasil é muito louco o negócio, né? Boa pergunta, cara. Eu sou formado em administração de empresas, né? Eu me formei na USP em administração de empresas. E é engraçado como a gente gosta na faculdade de tratar as coisas como ciência, né? Não, porque tem aqui o método e o livro e a teoria e a tese e tal. Mas na prática, isso é uma coisa que eu falo sempre, administração de empresas é tentativa e erro, cara. Ah, mas o Steve Jobs, quando criou a Apple, fez, sei lá, contratou um designer bom. Funcionou pra ele. Se você contratar um designer bom, você vai montar a Apple? São muitas variáveis, talvez não, né? Acho que não. Não duvidando de você, Thiagão. Não, é difícil, cara. É muita coisa, é contexto, é o cara tá no timing certo, ter o dinheiro certo, passar pelas pessoas certas. É um pouco de arte, um pouco de sorte e um pouco de método também. Obviamente que tem algumas coisas que, né, você senta no ombro de gigante, né, cara? Você aprendeu com quem errou no passado. Agora, é difícil dizer, não tem muito método, entendeu? Não dá pra dizer que essas pessoas... Tipo, eu passei pela pandemia. Eu me tornei um empreendedor melhor, eu saí mais forte. É uma situação tão excepcional, sabe? Tão fora da curva, do dia a dia do que é o negócio. Não rola aquela coisa assim, né? Pô, passei na pandemia, o resto vem. O resto vem, não, é diferente. Não, né? Acho que você vai ficando mais casca grossa, né? De aguentar o barco chacoalhando. Mas a sua empresa, quando você iniciou, você tinha planos de evolução, de número de funcionários, de número de receita, essas coisas também passam pela cabeça sempre, ou conforme vem a demanda, vai crescendo porque a demanda veio? Plano é uma palavra forte, cara. A gente tinha sonho, né? A gente tinha vontade, a gente tinha energia, trabalhava virando noite igual um louco, totalmente insalubre, né, cara? Assim, olhando pra trás, falando, mano, eu fiz trabalhar isso. 7 dias direto, virando, dormindo no mínimo e correria. No começo da empresa era eu, 2 sócios e um estagiário só, entendeu? Uma salinha, assim, menor que esse estúdio aqui. A gente andava, ficava... não se mexia muito, não. Porque se mexer, fica dando cotovelada uns nos outros, entendeu? Então enfim, era artesanal quase a coisa. E agora chegou nesse estágio de ter essas 40 colaboradores. E dentro disso, né, que é a minha posição, assim, porque eu vejo muita gente que, tipo assim, pô, chegou no nível, eu falo assim, eu não posso ficar aqui, simplesmente estagnar nisso, eu preciso evoluir de alguma maneira. Não que... Mas com números, querendo ou não, esses números ajudam, né, a potencializar a coisa, porque você falou, pô, começamos em 2, 3 pessoas, depois, pré-pandemia, tinha 30, deu um problema, pandemia, teve que... Agora, hoje tem 40, você tá num local... né, lá na Avenida Paulista, tipo, você chegou onde você queria, ainda tem mais coisa. Pô, nossa, tô muito longe de onde eu queria ainda, tem muita coisa pra fazer, cara. Eu acho que empreender tem a ver com uma ambição meio incontrolável de querer fazer as coisas, sabe? E eu, assim, minha empresa tem 7 anos. Eu tenho 160 clientes hoje. Eu atendo empresas que têm 25, 30 anos, 40 anos. Empresas de empreendedores que andaram, sabe? Sim. E eu olho a trajetória desse pessoal e falo, tem muita coisa pra eu fazer, pra eu aprender ainda. Eu acho que eu tô começando, cara. Então, tem muita coisa pra fazer ainda. Mas começou bem, né? Começou bem, pô. Pra gente que tá aqui vendo tudo isso... Tamo na correria. Acompanhando, é uma história, assim, muito bonita
a gente às vezes, pô, o que será que vai dar, mano? A gente é filho de gente que não teve tempo pra ter estudo, teve tempo pra trabalhar, às vezes teve filho numa época que aparentemente hoje a gente entende que talvez não era pra ter tido filho, mas também, ainda bem que tiveram, que senão nós não tava aqui, também tem esse porém também. Mas você fala, mano, eu consegui ir além dessa questão financeira e ainda ter saúde, e além do que o meu pai e minha mãe foram. Tipo, essa evolução financeira e econômica que eu acho que, tipo, é o bagulho que vem puxando nós sempre pra trás. Então, eu acho que isso que é uma parada muito difícil e que você é um exemplo e que tem como ter propriedade para deixar essas palavras para quem tá, de repente, assistindo a gente e fala, pô, passei por isso também, pô, meu pai também não estudou, eu tô conseguindo. Às vezes aquela pessoa tá pensando em sair da escola para poder trampar no Uber e ficar, para poder arrumar um dinheiro, mas, tipo, o estudo também é importante, a gente não pode largar de ter o estudo, por mais que você viu que você teve uma opção de não fazer o doutorado. Sim. E não fazer, e não ir além do que você foi, mas se você não tivesse feito o que fez e ter feito a sua faculdade, talvez dificilmente você conseguiria gerir a sua própria empresa. Tem um livro, cara, de um professor da FGV que eu gosto muito. Um professor que chama Newton Campos. Chama A Startup Invertida. Vamos procurar. É um livro legal, cara. Tô anotando aqui, Pô, depois te mando tudo aí, pô. Boa. Mas é A Startup Invertida. É um livro meio cheio de frescura, assim. O livro é de trás pra frente, sabe? Tem umas gracinhas lá que não precisava. Mas o conceito é bom. Que é a ideia de que a gente sempre, quando vai montar um negócio, fica, pô, eu tenho que ter uma ideia. Né? Esse mito da empresa, né? Ele fala muito de startup porque ele tá nesse mundo de tecnologia e tal. Mas esse mito de que quando você vai montar um negócio, você tem que ter a ideia tem que cair a maçã da árvore na sua cabeça pra você falar um eureka. Tem um momento de luz. Nem sempre é assim, né? Não é bem Quase assim. nunca, Comigo não talvez. foi assim. Né? Foi invertido. Que é primeiro você sabe fazer alguma coisa. Que pode ser... Eu vi empresa assim, cara. Ah, eu só sabia dirigir e gostava de dirigir. Aí eu comprei uma Fiorino e comecei a fazer malote. E aí, de repente, eu tenho 70 Fiorino e faturo 40 milhões. Eu vi histórias assim acontecerem, sabe? Então, às vezes, cara, o jeito de empreender, e eu vejo muita gente assim, tá? Tipo, hoje eu conversei com um casal de uma empresa que eles fazem churrasqueira design, assim. Churrasqueira de 70 mil reais, cara. Uau. Umas Como que é o nome da empresa? Nox. Nox, vamos dar com 2 crédito Os. pra eles. É super legal o produto dos caras, meu. Bem boutique, Fica em São assim. Paulo a empresa? Fica. Interessante. Bem boutique, assim. E é isso, a menina era arquiteta, a Manuela, arquiteta, e ela fez um TCC, trampo de faculdade, que era o design de uma churrasqueira portátil, que foi, gosto de fazer churrasco, quero ir pra praia, levar uma churrasqueirinha e fazer um churrasco na praia, fazer um churrasco em qualquer lugar onde eu tiver. Só que ela fez um negócio bonitinho, faculdade de arquitetura, né? E virou um negócio, entendeu? Que legal. Então, assim, é essa coisa da startup invertida, sabe? Que é, primeiro você sabe fazer alguma coisa. E adapta aquilo. E aí, a partir daquilo ali, você tenta encontrar um jeito de construir um negócio em volta. Você pode gostar de fazer bolo. E ter loja de bolo. Você pode gostar de, no meu caso, modelos complexos financeiros. Que aí enfim. É super interessante isso que você tá falando. E eu vou te dizer a verdade também. Essa nossa ideia de podcast é justamente isso. É justamente isso, porque a gente enxerga as pessoas no Brasil, Walter, de uma maneira geral, tá? De uma maneira geral, não é só a classe mais baixa, né, Cafures? Sim. A gente enxerga que as pessoas não se vê como empreendedoras.
né? Pô, o Brasil cara, é o país mais empreendedor do mundo, cara. Mas quando você tem que vai... dar nó em pingo d'água pra sobreviver, pra caramba. Dá mortal pra trás todo dia. Total. Mas quando você vai pra uma periferia, por exemplo, Walter, e você vê uma pessoa que tem lá um estabelecimento, normalmente a história sempre se repete. Né, ficou desempregado, pegou a rescisão, investiu ali para tentar fazer um dinheiro de sobrevivência. Sim. Ela ainda não enxergou que ela é uma baita empreendedora, cara. Exato, cara. Que aí sim, talvez entra a parte da teoria, que é importante de ela entender que ela precisa ter uma fachada, que ela precisa investir em redes sociais. Organizar as coisas todas, Organizar, acho que é mais ou menos isso, né, Cafuri? De ela se ver mesmo como uma empresa. Eu acho que nós ainda, de verdade, assim, a galera que veio de baixo, a gente tem essa coisa de montar uma empresa, às vezes pra não passar uma necessidade porque não arrumou um emprego, sabe? Cara, e você pega... Fosse... E quando a gente olha o PIB falando de números, você que é o cara de números, e corrija se eu estiver errado, acho que 70% do PIB é pequenas e médias empresas. Sim. Não é isso? Sim. Cara, 70% do PIB, 85% dos empregos no Brasil. 85%, olha, vem no pequeno e médio empresa, cara. Meu, isso é sensacional, assim, né? Então, e a ideia do nosso podcast é justamente isso. É fazer a pessoa que tá do outro lado chegar até ela essas histórias que você tá contando, justamente para ela, talvez, enxergar que ela precisa também ser competitiva, só que para isso ela precisa colocar um pouco de teoria, né? A gente tem algumas ajudas, por exemplo, do Sebrae, por exemplo, que pode ser Se eu fosse montar um negócio hoje, o que eu faria? Cara, eu pegaria um caderno desse aqui. Não, para tudo, Walter. Ó, olha só, pessoal. Dicas do Walter Cavalcante, se ele tivesse que começar do zero. Essa é de pegar um caderno e uma caneta e anotar aí. Se eu fosse montar um negócio agora, tá. O que eu faria? Pegava um caderno desse aqui, cara. Listava tudo que eu sei fazer. Qualquer coisa. Eu sei andar de skate. Eu sei dar grau de moto. Eu sei cozinhar carne louca. Eu sei fazer... Tudo que você pode... Tudo que você sabe fazer, Walter, nessa lista, uma dúvida, tá? Tudo que você sabe fazer tem a ver com o que eu gosto? Não, não necessariamente. O que você sabe fazer. Coisas que você sabe fazer. Coisas que você é bom. Coisas que você... Você fala, pô, isso aqui eu sei fazer. Se eu faço eu faço bolo de cenoura, o bolo fica da hora. Qualquer coisa que você saiba fazer. E aí, cara, você olha pra aquilo ali e pensa, beleza, daqui... O que dá pra transformar em dinheiro? Eu sei andar de skate. Vou dar aula de skate. Essa dica é de ouro, hein? Essa é importante. Essa dica que seria sensacional, muito bom. Porque você não precisa ser um skatista profissional. Eu já vi histórias dessa. Você não precisa, cara. Eu conheço gente que virou professor de skate e exatamente, você falou uma coisa muito bom, muito real e exemplos próximos. Como é que você vai relacionar o que você tem que ter uma intenção, né? Uhum. É uma intenção direcionada, uma energia que você tá botando ali. Pra você fala, pô, eu quero. Não gosto da lógica de ter um emprego CLT das 9 às 5 aqui. Eu quero dar um passo na direção da minha autonomia. Beleza. Por onde você começa? Começa pelas coisas que você sabe fazer. Por aí. Eu sei fazer isso. Mas não tem a ver com dinheiro. Calma, Veloz. Segura. Bota aí, tudo que você sabe fazer. Eu sei jogar xadrez. Eu sei lá, cara, qualquer coisa, entendeu? Literalmente qualquer coisa. E depois de você fazer isso, é que você vai começar a olhar aquilo ali com viés de oportunidade, entendeu? E... Pô, tem um amigo meu que gosta muito de cachorro. Pô, ele começou passeando cachorro. Aí ele fez uns cursos. Porque aí uma vez que você escolheu... Você vai não é assim, aí você vai começando a se direcionar, você vai começando a pulverizar tanto, se especializar, você vai começando... Aí ele começou a criar aqueles cane corso, sabe que é uma raça de cachorro enorme, uns cachorrão, que o cara é brabo, ele cria uns cane corso. Pô, ele vive disso, cara. Caraca. Vive disso, tem um canil dele, de cane corso, o cara, super empreendedor, cara, tá super bem, e cara que eu admiro muito também, o Rafael. E... Você lembra o nome da empresa dele? Putz, não lembro o nome da empresa dele, cara. Não é nesse mundo de cachorro grande aí, ele é famoso. Ele é famoso. Procura aí no Google, cachorro grande. Rafael. Ele é famoso. E assim, cara, é meio por aí, entendeu? O cara gosta de cachorro, velho. E não é que ele fez veterinária, entendeu? Sei lá, fez engenharia, fez administração, sei lá. Isso acontece muito, mas chega uma hora... O cara gosta de cachorro e transforma aquilo em dinheiro. Você sabe fazer bolo, você transforma aquilo em dinheiro. Você sabe... Você transforma aquilo em dinheiro de alguma maneira, entendeu?
Eu iria por aí, se eu fosse começar. Super interessante sua dica. Super interessante. Eu não tinha pensado em listar algo que eu gosto. Muito legal. E não é só que você gosta, é que você sabe. É verdade. Fato, você né? sabe. Se você gostar, legal também. Aí é Melhor melhor, ainda, né? né? Melhor. Aí fica Aí é mais melhor Dizem ainda. que não vira trabalho, né? Vira uma diversão. Se você trabalhar com. Não sei se é verdade. Ou é mito, Não, né? vira trabalho sempre, cara. É sério, Trabalho é vira trabalho trabalho. Vira mesmo. trabalho. Vira trabalho, porque Mas uma não trabalha coisa, de forma diferente, se Walter? você curte andar de skate. Não, eu tive uma professora de natação. E ela fazia nado sincronizado, minha professora de natação. Ela adorava, né? Praticar o esporte dela e tal. Só que ela dava aula de natação pra sobreviver. Legal. Eu lá batendo na água igual um peixe-boi. Você que tá falando. Você acha que ela gostava daquilo, cara? Entendeu? Não é, uma coisa é você... Tipo, ela gostava de nadar, ela. Não necessariamente você vai gostar do trampo associado à coisa que você sabe fazer. Então, também acho que é um mito você ter que gostar. Entendeu? Sim. Uma coisa que você sabe. Na hora que você transformar aquilo em trampo, vira um trampo. Trata como trampo. Termina o trampo. Mudou o racional também, né, Walter? Até uns 15 anos atrás, escutava muito grandes empresários, empreendedores dizendo que você tem que trabalhar com o que você gosta. Nossa, aí depois foi meio que desconstruindo isso, né? Isso é ilusão, cara. Várias ilusões do empreendedorismo, né? Também, né? Que às vezes agora a gente também tá tendo gente mais próxima que pode contrapor, né? Não. Tipo, trabalhe com o que você ame. Não, cara, não existe isso. Não existe isso. Tipo, você trabalha com uma coisa que vai te dar dinheiro, cara. Não, você falou uma coisa muito, muito, muito interessante ali, quando você fala de a pessoa entender o que ela sabe fazer e aplicar isso talvez para virar um negócio, né? Acho que uns 7 anos atrás, antes da pandemia, eu tive uma oportunidade riquíssima ali de dar aula na FEBEM feminina aqui da Moca, e aí eram meninas de 13, 14 anos. A gente fala muito da maioridade penal, né? Mas eu vi crianças ali naquele lugar e eu me assustei, porque eu achava que era um pouco diferente, é igual uma cadeia realmente, assim, sabe? Só atualizando a questão do nome, que a gente já é da velha guarda, agora é Fundação Casa, né? Fundação Casa, exato. Boa, só para poder deixar certo. Boa. E aí eu lembro que eu apliquei um trabalho ali de criatividade e inovação, eu fiquei impressionado como as meninas conseguiu desenvolver os trabalhos ali, sabe? De um certo ponto também, pra falar a verdade, que eu com 14 anos eu não conseguiria fazer aquilo que elas estavam fazendo, né? Eu lembro que eu peguei algum tema relacionado a marcas, que normalmente o jovem, seja marca de celular, de tênis e por aí vai. Então o projeto era mais ou menos nessa linha de raciocínio, assim. Cara, e é impressionante que antes dessa atividade, olha só que louco isso, Walter. Antes de aplicar a atividade, eu fazia uma pergunta. Eram, acho que 15 meninas, mais ou menos. E aí eu perguntava assim, quem aqui se acha criativo? Ninguém levanta a mão. Eles não se veem criativos, cara. E quando você passa a atividade, ele nem sabe que ele tá sendo criativo ali. Entendeu? Cara, tem uma coisa que eu vejo em muita gente, assim, é a pessoa vivendo no automático, né, cara? A pessoa que não olha no espelho e reflete, né? Assim, tipo, o que eu sei, o que eu gosto, o que eu sou. É uma pena isso, cara, porque são pessoas que às vezes podiam estar num caminho de vida diferente se elas refletissem um pouco sobre isso. Tem esse lance também, né? Que a pessoa, tipo, pode pensar assim, né? Ainda mais porque é a questão da idade. Fala, pô, mano, como é que eu vou... Por que eu seria criativo? Será que eu sou criativo mesmo? Se eu tô... O que eu fiz pra estar nesse lugar aqui, se eu sou tão criativo e poderia não estar aqui? Aí a pessoa também fala, pô, eu acho que eu não sou tão criativo. Não tem como. Tem exemplo, talvez, tipo, né? Pode ser. Vocabulário, eu tô aqui dentro. O que é criativo, né? Cometi alguma coisa, fiz por um vacilo ou qualquer coisa. Pô, mano, criativo. Aí também fica meio difícil da pessoa ela acreditar nisso mesmo. Fala, mano, se eu fosse criativo de fato, eu não tinha feito alguma coisa pra me trazer pra cá, por qualquer motivo que seja, né? Cada um com seus motivos. Mas tem esse lance, e às vezes são super criativos mesmo, do jeito que você conseguiu ver isso nas pessoas, só que nem eles conseguem nem eles. Não é possível que eu sou criativo e fiz uma cagada pra estar aqui dentro. Mas sabe o que eu acho também, Cafuri? Eu acho que tem uma questão cultural. Quando a gente olha os grandes empreendedores, os grandes empresários no Brasil, a gente sempre cita os mesmos. Ou é o Silvio Santos, que é o cara, obviamente, que a gente respeita, ou sei lá, cita outro aí, Walter, que
normalmente é citado como grande empresário. Luísa Trajano, gigante também, enfim. Mas a gente só vê essas pessoas. A gente não consegue ver o que o Racionais foi um baita empreendedorismo. Nossa, gigantesco. Super case, enorme. Saca? Emicida agora, talvez pensando na nova geração, até... É da área da música. Na área da música, né? Na área da moda também. O Emicida tem o Laboratório Fantasma. Sim, exato. Eu sei que você tem o seu projeto de rap. Sim. Você se enxerga empreendedor? Então, essa é uma dificuldade. Embora eu fiz muita coisa também, que é roupa, essas paradas tudo, eu mexi com isso tudo. Só que acho que virava um trampo tão puxado, porque assim, eu também abracei uma causa difícil e honrosa também. Né? Não vou dizer que não. Mas eu acho que por não ter aquela continuidade, eu, acabei dando uma brecada, mas eu percebo hoje, o Thiago, que ele sempre me fala, não, Cafruz, você fez muita coisa, só não conseguiu emplacar aí a constância naquilo, né, porque foram projetos temporários, então, a gente fazer música, a gente fazer roupa, tudo isso é uma marca, né, é uma marca também, talvez a gente não conseguiu trabalhar isso da melhor maneira, mas foi um grau de empreendedorismo. Para negócio foi frustrante até certo ponto, mas para nossa honra e da nossa história foi uma página muito bem escrita também, até onde foi. Não dá para negar isso, porque as nossas camisetas até hoje, quando eu vejo assim, era uma coisa de qualidade, uma coisa muito bem feita, que todo mundo que viu falava, a pessoa que não entendia nada olhava e falava, meu, essa camiseta é muito louca, tal, bonita e tal. E só que eu parei por ali também. Teve uma hora que eu não tinha mais braço e nem perna pra fazer. Porque eu me dedicava mais, às vezes, ao sonho dos outros, que era o trampo, né? Na fábrica e tudo mais. Então, as minhas coisas acabou ficando... Eu só fui até onde a perna aguentou andar. Mas sabe que não tem demérito nenhum. Não, também, né, eu também não fico. Eu só como eu falo, como eu também tenho esse lado de falar, eu não vou empregar muito tempo numa coisa que não vai me dar renda, que só vai me dar prejuízo financeiro. Porque eu não posso errar muito. Eu não tenho muito capital para erro. Para não ter um espaço para erro. Então, ao momento que eu vejo que eu tenho para investir, até aqui eu consegui investir. Eu consegui ficar meio que no 0 a 0, expandiu a marca, mas não teve... Então recua o time e estuda de novo. Tipo isso. Só que nessa estuda e recua, eu me ocupei com outras coisas. Sim. E aí inviabilizou eu voltar com aquilo, saca? Então, realmente, não é demérito, mas nem tudo que você faz de primeira também era estoura. Então... Não, a Sinapse foi minha segunda empresa. Eu tive uma outra empresa antes. Você lembra da época dos clubes de compra coletiva? Que tinha aquela coisa que você comprava o cupom. Ah, tá. 90% de desconto no Hop Hari, sei lá. Tá. Tinha os clubes de compra coletiva. Eu tentei montar um, né? Em 2009. E a gente chegou a ter 100 mil inscritos na plataforma. Uau. A gente vendeu a empresa. Essa é 2009, aleatório total. 2009 já tinha Instagram? Não, acho não que lembro, não. né, cara? Eu acho que não. 100 mil inscritos numa época que não tinha Instagram era bastante coisa. Era bastante coisa, foi legal. Deu hoje, certo. Instagram. Hoje é bastante coisa. Chamava a Group Ofertas. E a gente vendeu essa empresa pro Ratinho. Sério? Você acredita? Caraca, velho. A gente vendeu essa empresa pro Ratinho. Agora deixa o editor coloca aquele xaropinho falando, rapaz. Porra, o cara de arte é outra história, né? O cara, ele se adapta, né? Você vê, mano. E como é que ficou isso na mão dele? Porque, querendo ou não, ele já tem um aporte financeiro tipo gigante. Ele tinha várias grupo, empresas, né? Ele tinha um grupo. Ele tem, cara, café, né? Tem repetidor de rádio lá no sul, tem bastante coisa, né? E ele tinha um grupo de empresas de internet. Empresa de internet, isso. Aí ele comprou, jogou lá dentro. Aí, assim, o site saiu do ar depois de um tempo, mas eu já tava em outro. Mas você fez o negócio e conseguiu fazer. E ficou quanto tempo? 2009, 2010. A gente vendeu ali no comecinho de 2011. Caraca, que interessante. Se eu lembro bem, final de 2010, começo de 11. Cara, e aí passou velho. Passaram 6 anos, você montou. Isso, aí 2018, montei a Sinapse. 6 a 7 anos. Eu não sei quanto tempo que eu parei de fazer as camisetas, mas já passou de 6 anos, né? Você já tinha que ter montado outra coisa. Já tinha que ter Bora.
Passou o tempo, agora veio fora da caixa. Vamos Aqui, ver. ó, tá começando hoje. Walter, algumas perguntas, e na verdade algumas dúvidas, tá? Manda. A gente vê uma economia do Brasil. Eu não sei se a economia que tá complicada ou se a política tá interferindo na economia. Eu, de verdade, eu não tô entendendo, não é a minha área, sendo muito sincero, mas eu queria ouvir de você. O que você vê desse momento? Eu, de verdade, eu nunca vi você falar sobre política, né? Cara, assim, olha, assim, cara, eu não tenho muito lado, sabe? Eu gosto de acreditar que o meu lado é o bom senso, né? Tá. Bom senso. Então tem coisa de um lado que fala que tem sentido e que é legal, tem coisa do outro lado que fala que tem sentido, que é legal. Não dá pra abandonar a economia, também não dá pra deixar o pobre desolado na rua sozinho, sem ajuda, né? Na chuva. Então acho que, assim, os dois lados têm razão em um monte de coisa e um monte de problema também, né, cara? Democracia é inegociável. Também não dá Interessante pra, essa frase sua. também não dá pra ficar gastando, né? Igual a gente aprendeu em casa, né? Você gasta mais do que você tem, Isso é um vai dar problema. problema em algum momento, vai dar problema, entendeu? Interessante. Alguma conta vai ser dada, porque o dinheiro é nosso, né? Não existe nada público. O dinheiro é nosso. Tá lá, né? Imposto a gente paga todo dia. Se tá fazendo uma dívida hoje, gastando mais hoje, amanhã vai ter que dar uma segurada. Alguém vai ter que segurar em algum momento, entendeu? Então, assim, tem uma guerra de narrativa muito forte e eu vejo que tá muito difícil discutir isso, né? Tem muita ideologia, muita emoção, né, cara? Chega uma hora na política que deixa de ser racional e vira fé. Religião. Aí complica, né? Entendeu? Aí você começa a tratar uma coisa como, não, eu tenho certeza que isso tá certo. Bom, se você tem certeza que isso tá certo, você tem fé. Você não tem mais um raciocínio estruturado sobre um problema que se apresenta. Você tem fé. E se tem fé, não dá pra discutir. Por isso que você não me vê discutindo política. Legal. Porque eu acho que não... dizem, né? Futebol, religião... Mas... A gente eu não discuto, cresceu com essa eu não tese, gosto. né? De futebol e religião e política, cada um tem o seu, não se discute, né? Então, mas assim, eu gosto muito de política, gosto muito de economia, estudo, leio, acompanho as notícias, sei o que tá acontecendo, tenho ideias de como isso afeta o meu negócio e os negócios dos meus clientes. Ao mesmo tempo, enquanto a política é política, vale a pena discutir. Quando a política vira religião... Uhum. Aí viabiliza, né? Porque aí você vai discutir o quê? Não tem mais espaço pra chegar a um consenso, pra ter uma troca franca de ideia. Eu entendi o seu ponto. E eu vejo alguns empresários da antiga, digamos assim, tem 30 anos de negócio, e eu escuto uma coisa bem interessante. Eles falam assim, cara, eu vi vários presidentes passar várias ideias e ninguém me ajudou em nada. Então, é isso que você falou, eu acompanho, né, eu preciso tá ciente do que tá acontecendo e tudo mais, mas, cara, eu não consigo ter uma defesa porque ninguém nunca me ajudou em nada. Assim, então, mas sabe, eu acho que as pessoas entendem errado o papel do político. Porque o papel do político não é ajudar o empresário. O papel do político não é me ajudar você, não é esse o papel do político. O político tem um papel institucional de avançar com uma agenda no país. Isso não necessariamente vai te ajudar. Que interessante. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, cara. Você acha que alguém tem que te ajudar? Não é sobre isso. Entendeu? Porra, essa foi forte. Não é sobre isso, cara. Ah, mas o prefeito nunca veio aqui asfaltar a minha rua. As pessoas são muito autocentradas, né? Tem isso mesmo. Tem que afastar a minha rua. Mas Peraí, mas tem quantos milhões de ruas em São Paulo? Tem que asfaltar a sua. Entendeu? Mas talvez isso assim, também seja porque é o problema que ele consegue ver, né? Então, tipo, se ele tá próximo daquele problema, ele vai ver aquele problema todo dia. Então, tipo assim, ele vai ficar... O mais fácil pra ele é ver onde me afeta de fato. Aí vira isso mesmo. Tipo, por isso que talvez alguém que é de setor tal do empresariado vai falar, pô, o que me ajudaria ou o que me afeta diretamente? Não é nem o que ajuda, o que me afeta. O que me afeta é a falta de pista boa para escoar minha produção, porque eu produzo no estado X, eu preciso levar isso ou pro estado Y ou pro país que vai passar por onde eu vou passar. Vou passar por aqui, aqui, aqui. Então, se tiver um plano que vai resolver essas rodovias que me interessa, eu vou nessa. Então, é tipo isso. Então, a pessoa realmente vai ver o que é dele, o que cabe aos
os representantes do povo, no caso, seria: vamos ver quais são as demandas, vamos analisar, vamos fazer um plano e ajudar o máximo de pessoas possível. Que no caso seria o máximo de benfeitorias, que automaticamente vai ajudar as pessoas. Mas não é porque tá ajudando você de fato, mas é que vai ajudar você porque alguém tá naquele lugar que vai ser melhorado. Então alguém vai ser ajudado. Não por influência, talvez, também. Talvez tem gente que conhece o vereador X e tem influência na quebrada Y, e fala: então aqui eu tenho tantos votos, faz a nossa festa aqui, monta a nossa quadra aqui, que essa galera aqui toda, lá no dia tal, vai estar com você. Entendeu? Mas então, isso é um pouco... Só que não é assim, é que você falou que tem as bandeiras, e agora virou, tipo, meio que só tem 2 lados, não existe mais outra chance. Então, tipo, é complicado mesmo, a gente ficou no BO bravo. Embora é um lado muito diferente do outro, então, obviamente, que tá fácil de você, supostamente, ter um lado desses 2 lados que são muito extremos. Nessa questão nacional, né, no caso. Agora, quando chega na questão regional, estadual, você já tem muito mais possibilidade. Agora, na questão nacional, infelizmente, polarizou para 2. Tá difícil. E talvez... É uma pena, né? Sim, eu acho uma pena do jeito que tá hoje, porque, assim. basicamente, eu, num pensamento mais inocente possível, tipo, a gente não deveria ter preocupação com quem a gente fosse eleger. Se de fato eles fossem fazer as coisas supostamente certas. Aí foda-se quem tá lá. Porque não é pra fazer o melhor. Só que, tipo assim, quando a gente entendeu também que o melhor que um entende vai ferrar com nós, fala: mano, o melhor que você entende tá esquisito. Aí por isso que começa a tomar lado. Porque você vai ter se você vê, de repente, que leis que favoreciam você, no caso, ou que te atingem a sua empresa, são leis mais federais, são leis estaduais ou são leis municipais? Na questão de tributos, vamos dizer. A minha empresa? É. Cara, tá rolando agora a reforma tributária, né? Certo. A reforma tributária vai mudar muito tudo associado aos impostos sobre empresa no Brasil, assim. A gente tá basicamente unificando, pegando 5 impostos e transformando em 3, né? Isso é bom, Walter? Então, sim, porque isso vai aproximar o Brasil dos modelos tributários que estão vigentes em países desenvolvidos, que é o modelo do que eles chamam de IVA, né? Que é Imposto sobre Valor Agregado. Vários países do mundo usam esse IVA. O Brasil tem um problema de imposto sobre imposto, né? Imposto em cadeia. Então o IVA tenta resolver isso. Então, assim, você perguntou, né? No Brasil, toda empresa paga imposto federal. Empresas de serviços pagam imposto municipal, o ISS, Imposto sobre Serviço. E empresas de produtos, né? Empresas que vendem cerveja, que vende combustível, enfim, pagam o ICMS, que é um imposto estadual, né? Então, para mim, afeta o federal e afeta a prefeitura pro meu negócio. Certo. Mas isso tá mudando, né? Com a reforma tributária, esse conceito de ICMS e ISS vai morrer. Vai virar o que a gente chama de IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E aí vai mudar toda a lógica. Não vai ter mais essa distinção do que é serviço com o que é mercadoria. Vai ter uma tarifa, uma taxa, né, única. Então, assim, cara, esse é... Essa é uma boa pergunta. Hoje me afeta mais o prefeito do que o governador, no meu negócio. O prefeito teria uma posição mais direta pro meu negócio. Isso. Sim. Então seria um negócio... Mas por pouco tempo. Mais uns... Até 2033, né? Porque depois de 2033, aí não tem mais essa separação. Aí vai ficar um comitê gestor, que é prefeito e governador, tudo misturado junto lá. Sim. E você acha que unificando mais os impostos dá menos margem para corrupção? Não é daí que vem a corrupção, né? A corrupção, porque pensa no governo como uma empresa. Tá. O imposto é o contas a receber do governo. E a corrupção é o contas a pagar do governo. É quando o governo tá pagando que tem corrupção, não é quando ele tá recebendo. Tem corrupção também? Tem também. Essa lógica é interessante. Mas é mais difícil, porque tá recolhendo pra dentro do caixa, entendeu? É na hora de pagar que tem corrupção. A gente tem uma visão no Brasil que quanto mais burocrático é a situação, mais fácil de ocorrer uma corrupção. De se perder as coisas. Por isso que eu te perguntei se unificando teria algum... Mas eu entendi, seria na saída, seria mais ou menos isso. Na saída que tem a corrupção. E a saída continua essa bagunça, né? Não tem, mas não tem nada. Mas vai além de unificar, né?
talvez, né? Sou leigo, não compreendo, mas na questão de número, dá para palpitar. Unificar e reduzir. Porque unificar e manter a mesma coisa só vai tirar a burocracia. Pelo contrário. Só tiraria a burocracia de algumas coisas. Imposto é só pra cima. Então, para unificar, agiliza os processos, talvez. Desde a época da Martaxa, você lembra disso? Ela sofreu com isso. Ela sofreu com isso. Fez várias coisas muito boas, mas aí ela ficou para algum lado, para algum setor, ela sofreu. A Martaxa ou o Haddad? É o Tachad. Que teve a questão dos radares, né? E os caras falavam Haddad. Não, e os ambos, né, em exercício pelo mesmo partido, né? Cada qual em sua época, né? E fizeram também coisas que não tem como se esconder. A Marta fez o céu, né? Mas a parte de lotação que ela tirou, né, Cafurice? Lembra que era difícil? Tipo, tinha muito transporte irregular de fato, daquelas né? Topic. Na Vila Ema passava direto. E Kombi, Topic, aquelas bestas, tinha tudo isso. Aí, na gestão dela, ela conseguiu abrir licitação, né, pra poder fazer as ônibus, porque os ônibus grandes não andavam nas quebradas, né? Você ia lá no Sinhá, não tinha micro-ônibus, né? Não tinha, era micro-ônibus lotação existia. Então, o micro-ônibus veio nisso, quando, tipo, regulamentou, não sei qual é o termo certo, mas pra poder ter catraca, tudo bonitinho, mas Nossa, vocês melhorou vão fazer... muito, né? Meu Deus. Porque os ônibus grandes, às vezes, nem queriam entrar nas quebradas. Tem uns que não passavam também, né? Por causa, né, as ruas muito estreitas, e eles que andavam dentro da quebrada falavam, então, ela fez isso mesmo, na gestão dela, botou para organizar o transporte público na cidade inteira, que é uma cidade ao tamanho da cidade de São Paulo, o BO que ela pegou um pepino, e os céus também foi uma... Então, aí voltando para aquela nossa conversa, você acha que alguém que dependia de transporte público acha que a Marta melhorou a vida dele? Fez um negócio pra ele? Pois é, aí você falar de não falar... Não é pra ele necessariamente, mas melhorou a vida. Então, eu acho que o papel do político é ir um pouco avançando com uma agenda. Tipo, todo mundo que entra, passa, deixa a cidade um pouquinho melhor. Deixa o país, deixa o governo do estado um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. O papel não é ajudar um, ajudar outro. Quando você começa a fulanizar, e é isso que o Brasil faz muito, né? Aí é que abre espaço pra corrupção, pro lobby, pro cara... Você vê direto, né? Ah, o deputado, sei lá, o senador asfaltou a frente da fazenda dele. Você fala, pô, é sacanagem, né? Aí você vê que é direto, né? Essa sensação de que o governo tem que fazer uma coisa para aquela pessoa, né? Para aquela empresa. Isso tá, assim, não faz sentido, né? Seria, não é justo pensar talvez o nosso pensamento seria uma melhoria pro coletivo. Exato. Acho que é isso. Exato. Tipo, cara, sei lá, tem tantos córregos na cidade. Eu, hoje, moro lá em Pinheiros. Ah, tá melhorando o córrego lá no extremo da Zona Sul, tá melhorando a minha vida. Então... Porque eu não tenho nenhum interesse que a pessoa lá sofra, entendeu? Essa que é a parada, porque assim, normalmente sempre quem tá nos fundão é que vai precisar da ajuda, parça, porque o bagulho tá muito atrasado, então tipo assim, vai entrar governo e vai sair governo e supostamente vai sempre mandar pros mesmos a suposta ajuda. E quem tá naquela parte que aparentemente não tem talvez tantos problemas, que nem no seu caso hoje, a sua realidade hoje, só que você tem essa sensibilidade de entender que talvez melhorando a quebrada do seu funcionário, ele vai chegar um pouco mais suave no trampo pra poder fazer o trampo pra você. Vida. Só que aí é isso que eu tô também... Que é uma mas coisa não tem o poder público na minha rua. Exatamente. Tá tudo bem. Mas de alguma maneira, é a mesma coisa que o que eu penso assim, de certa maneira, tipo assim, a pessoa tem que ter a possibilidade de ter alguma coisa. A pessoa tem a possibilidade de ter um carrinho, mesmo que seja velho, ele vai ter aquela oportunidade de ter. Ele vai andar, vai atrapalhar o cara que tem um carro bala, vai, mas ele tá no dele. Ele tem o dele. Agora, quando você, tipo, não deixa a pessoa ter nada, não é que você não deixa, porque também você não tem que entregar na mão do cara. Não é isso que eu tô falando. Faz igual o Kassab aí, né? Não, bota a taxa do... Como é que era? Do vistoria... aí, tipo assim... Do ar puro. Você você não deixa, mas acho que esse BO do Kassab, não sei se foi, tipo, coisa só dele. Acho que, tipo, era uma coisa maior e, tipo, foi na gestão dele, ele teve que obedecer, que talvez era alguma meta de clima, não sei de onde. Talvez, né? Mas, só que teve as corrupções, sim. Mas ele era obrigado a fazer aquilo, talvez, naquela época.
Mas aí o tiozinho que tava lá com o carro suado dele lá, pô... Exatamente. Ele era impactado, né? Coitado. Aí viram que falam assim... E fora as outras falcatruas que tinha, que tipo, o carro tava bom, os caras falavam que não tava. Aí era outro B.O. Porque também, se você for parar pra ver... Quem viveu isso... Aí vem a história da burocracia, né? Que você coloca você fala, mano, eu vou... Você coloca uma barreira, ó, pra passar pra lá, você tem que pular daqui. E pra pular daqui, você tem que pagar pra mim. Então eu vou subir a barreira pra você não pular. É aí que vem a corrupção. Mas eu digo nessa questão de, tipo, tentar equiparar, melhorar a situação de alguém que não vai melhorar a sua, de fato, tipo, a sua ali, no seu bolso. Mas o seu funcionário chegando mais tranquilo, indo embora com um ônibus mais decente, vai melhorar a qualidade de vida dele. Então, tipo assim, ele vai talvez melhorar a produção dele pra você, tipo, né, entre aspas. E eu penso nisso. Eu penso que é esse tipo de coisa que não afeta diretamente e que afeta diretamente o seu funcionário. E que quem talvez estaria na sua posição fica brabo, porque fala, mano... Como assim? Por que mas é o empresário reclamando de barriga cheia, né? Mas os governos que passaram por aí nunca fizeram nada por mim. Irmão, quem tem que fazer por você é você, cara. Mas tudo bem que poderia fazer alguma coisa que afetasse diretamente, mas é que, tipo, pra você. Nem todo mundo entende que melhorando o da ponta, automaticamente... Porque assim, eu também penso assim, se a pessoa tem uma coisa que eu vejo aqui nessa questão da parte da violência, que por N motivos, alguém entra nessa de pegar um do outro, pá, rouba aqui, rouba ali. A pessoa tendo a chance de ter, ela vai diminuir a chance dela querer tomar um do outro. Você não vai dar nada de graça. Mas você tem que ter algum plano de favorecer chegar ali coisas e possibilidades daquela pessoa, tipo, não cair nessa tentação de querer tomar alguma coisa de alguém. Sabe o que eu acho mais pesado da corrupção? A corrupção cria na sociedade uma sensação de que o jogo não é justo. Porque você tem a sensação de que o jogo é justo, aquele cara se deu bem porque ele correu, fez o dele, mas o jogo era justo. A gente jogou o mesmo jogo, esse cara ganhou, eu ainda não ganhei, tô no meu corre aqui, tá todo mundo na corrida, né? Mas o jogo é justo. Quando você vem com uma coisa de, porque a corrupção, porque alguém teve um favorecimento, porque alguém tem o pai que ligou pra não sei o quê, cara, aí o jogo não fica justo mais. Aí dá descrédito. Aí, cara, quando você começa a perder a fé no jogo, é que aí eu acho que você começa você começa a dar margem, né? Descambar pra uma coisa diferente. Imagina o cara lá do fundão, que é isso que você tá falando, Cafures, que talvez ele tenha a atitude ali de pegar alguma coisa de alguém. Talvez ele tenha essa sensação que o Walter tá falando. O negócio não é justo, mano. O jogo não é justo, eu vou jogar pra mim. Mas infelizmente isso obviamente que aqui ninguém tá apoiando esse tipo de... Não é isso. Longe disso. Também sem racionalizar, a gente tá tentando imaginar o que passa na cabeça do cara ali e o porquê talvez que ele faça isso, né? Eu acho que é mais ou menos isso o nosso pensamento. Mas... Assim, você fica nervoso, né, cara? É uma coisa que te ofende, né? Porque, assim, corrupção é uma coisa que ofende, claro. Cara. E quando você vê que ela tá muitas vezes associada a quem tem muito, você fala, mano, se esses caras que já tem isso, tá nessa batida, parça, que vocês vão cobrar o quê de mim? Exatamente. Estou aqui, pobre louco, na beira do córrego que tá aberto, que nem você citou, assim, um exemplo. Caramba. Não validando a ação daquela pessoa, mas ela vai ter algum argumento, por mais fraco que seja, vai ser um argumento real. Porque fala, olha. É um argumento que é suficiente pra justificar pra ela, né? Exatamente, pra ela. Porque o importante é o que você faz pra você, o que você pensa pra você, do jeito que você olha no espelho, né? Esse assunto, eu acho que esse assunto de corrupção, ele vai longe, né? Se a gente ficar aqui em cima dele. É uma pena, cara. Mas a gente tem bastante coisa boa pra falar também. Né? Eu queria ouvir de você, assim, na verdade, o que é empreendedorismo? Pra quem tá escutando. Cada pessoa, eu vejo que até se a gente buscar mesmo ali em base de pesquisa, fica meio confuso entender o que é empreendedorismo. Né? Eu tenho a minha ideia. Eu acho que empreendedorismo significa fazer algo novo. Pra mim, empreendedorismo é isso. Né? Eu vou te dar um exemplo. Às vezes a gente vê alguma coisa que está sendo fabricada há muitos anos da mesma forma, da mesma maneira. Né? E aí acaba virando até um commodity. Tem vários produtos assim. A gente podia ficar aqui até amanhã falando desses produtos. Mas você não vê ninguém pegando esse produto, ou pelo menos poucas pessoas, e tentando desenvolver algo novo, criar algo diferente nesse produto, entendeu? Pra mim, empreendedorismo é isso. O que é empreendedorismo pra você, Walter? Solta o verbo.
Cara, essa é uma excelente pergunta, viu? Assim, eu acho que... Boa pergunta, cara. Eu não sei, não tenho certeza. Sabe por quê? Porque, assim... A mulher que é demitida, pega a rescisão, pega uma sacola de roupa e vai pra rua, é empreendedora? Eu penso que se ela fizer algo diferente, que ninguém esteja fazendo, eu penso que sim. Agora, se ela pegar essa sacola de roupa e simplesmente vender, ela é uma vendedora. Eu imagino dessa forma, assim, sabe? Então, cara, eu acho que ela é empreendedora, cara. Você acha que ela é empreendedora? Eu acho que sim, cara. Porque acho que o empreender tá um pouco... A gente pensa muito em empreender no resultado, né? Pode ser. A pessoa que vendeu, a pessoa que ganhou, contratou, que ganhou dinheiro e tal. Mas eu entendo empreender como um impulso. Como uma urgência de agir, sabe? Uma coisa que te leva pra frente, assim. Então, quando você tá... O cara que monta uma ONG pra tirar morador de rua, porque ele é um cara que... Ele acorda todo dia e ele fala, mano, eu não quero conviver com isso. Esse cara é um empreendedor? Na minha visão, ele é. Entendeu? O cara que decide, o cara que, sei lá, cozinha um negócio da hora ali, faz 1, faz 2, de repente ele tá fazendo 10, de repente tá fazendo 50, de repente tá fazendo 250, 1.250. Esse cara é empreendedor? Ele é, cara. Entendeu? O cara que curte cachorro, que de repente tá criando a raça de cachorro, que cria uma comunidade em volta daquilo ali, ele é empreendedor? Na minha visão, ele é também. A gente tem muito esse mito, a gente acha que empreendedor é o Bill Gates, né? O empreendedor é o Bill Gates, cara. Ele foi lá, criou um bagulho, um computador, não sei o quê. O empreendedor é o Steve Jobs. Parece que é o Zuckerberg. O cara que só faz grandes resultados, né? Não, cara. Não, acho que não, meu. Eu acho que... Se você tivesse que definir numa palavra, o empreendedorismo seria o impulso de mudar algo que incomoda, sabe que seria isso? Na minha visão, uma palavra só? Fome. Fome. É fome. Empreender é fome. Quem, mano, tá querendo morder, entendeu? Pra mim, isso aí que é empreender. Interessante. Eu acho que entra mais ou menos isso que você falou no início, né, Cafures? Você tinha a sua parada ali da arte, que é a parte mais musical. O fato de, às vezes, não ter estourado num grande canal de comunicação, não quer dizer que você não empreendeu. Não, pensa você assim, fez, Thiago. o negócio aconteceu, Sim, né? Thiago, O na minha negócio visão, rolou. tá? Na minha visão. Se você é um empregado CLT, na minha cabeça você é um empreendedor. Só que você escolheu ter um cliente só. Porque o que você está fazendo na relação de trabalho básica, tá? Você está dando seu tempo, está recebendo um salário. Não importa o que você faz. Mas eu sou contador, eu sou gerente de sucesso do cliente. Eu sou vendedor. Não interessa. Na sua visão, Você tá dando tempo e tá pegando dinheiro. Dá pra empreender Isso é mesmo empreender? você sendo Isso é CLT, fazer uma Walter? venda? Assim, cara, essa é uma pergunta... Não é por aí. Eu não diria que é por aí. Eu quero dizer o seguinte, cara. Você tá estabelecendo uma relação comercial na qual você tá entregando o seu tempo e pegando dinheiro. E eu acho que se você muda a visão de eu sou um funcionário fraco pra eu sou uma pessoa que tem tempo e que tá escolhendo trocar esse tempo com essa empresa, com esse empreendedor, com esse chefe nessa situação. Você começa a repensar as coisas, como você faz, né? Quando eu montei o negócio, eu era diretor financeiro de uma empresa de tecnologia. E eu fazia esse raciocínio. Eu pensava, eu tô aqui. Eu sei fazer meu trampo. Confio no que eu faço. Eu ganho bem, legal. Mas é isso. É isso. E aí entra essa parada da fome que você falou, talvez. Não acho que é isso, entendeu? Eu acho que tem um a mais aqui pra mim. E aí eu decidi que ao invés de ter um cliente, eu queria ter 100. Eu queria ter 160, como eu tenho hoje. Eu quero ter 1.000 um dia, entendeu? Se der. Entendeu? Entendi. Se a minha capacidade deixar, entendeu? Então você tem a ambição de ampliar. Com certeza. Tá vendo? Muito. A fome não acabou não, isso, não é? Isso. Não tem essa, entendeu? Se você você inverte o raciocínio desse jeito, talvez você consiga se enxergar como empreendedor
Mesmo quando você tá numa relação de trabalho. Sensacional. Entendeu? Agora, assim, isso torna um funcionário CLT um empreendedor? Não acho que é aí também. Mas é uma coisa como você enxerga a forma como você se coloca no mundo, numa relação de trabalho, numa relação de troca, entendeu? Mas é curioso o que você tá falando, porque eu enxergo algumas pessoas dentro do mercado de trabalho como CLT, como pessoas que já poderiam estar tocando seus negócios, assim, sabe? Pessoa tão desenrolada no dia a dia dela, aplicando ali o trabalho e até a forma de liderança, e mesmo às vezes nem ocupando o cargo de liderança, a pessoa tem um comportamento ali que é identificado por todo mundo, assim, sabe? Curioso isso. Eu não quero romantizar as coisas, sabe? Não é assim aquela história do vai lá, você consegue. Não é sobre isso. É sobre, assim, realismo mesmo. Você, como a gente falou mais cedo, né? Tipo, lista o que você sabe fazer, entende no que você é bom, entende. As pessoas te elogiam por alguma coisa. Tem um super sinal aí, entendeu? Legal. E aí, pessoal, então aqui a gente encerra essa primeira edição do nosso podcast. Eu, meu amigo Thiago, esse podcast Fora da Caixa, com o nosso queridíssimo convidado, Walter. Muito obrigado, Walter, novamente. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa, a gente espera ter outras oportunidades. Se você puder dar uma palavra pro pessoal aí, fica à vontade aí. Muito obrigado, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite aqui. Prazer falar com vocês. Umas boas horas que a gente passou aqui. Muito bom, Walter. Trocando uma ideia franca, direta aí, cara. Eu gosto muito disso. Convidem outras vezes e, mais uma vez, parabéns pelo projeto. E todo sucesso do mundo pra vocês aí, cara. No que eu puder ajudar, contem comigo também. Tamo junto. Valeu, Walter. Muito obrigado. Tamo aí. Acompanhe nas redes sociais aí. Podcast Fora da Caixa, certo? Abraço, galera. Forte. Valeu. Boa.